custo da alimentação tem caído nos confinamentos, tendências de baixas é o que torna a terminação intensiva mais atrativa para o pecuarista, para o confinador. No Centro-Oeste, o índice de custo alimentar, calculado pela empresa Ponta, baixou quase 3% entre janeiro e junho deste ano, R$ 14,00 ali, mais ou menos, por cabeça ao dia. No Sudeste, o recuo foi de 6% no período, 11,34, 11,35 centavos mais ou menos. Apesar disso, né, o milho, um dos principais ingredientes da ração no Sudeste, onde o sistema é mais intensivo, outros insumos também tiveram queda, hein? Nós vamos saber mais sobre esse levantamento com o CEO da Ponta Agro, o zootecnista e mestre em produção animal, Paulo Dias, que gentilmente amanheceu aqui conosco no estúdio do Canal Rural em São Paulo, para a gente bater esse papo. Paulo, bom dia, Marquinhos. Prazeraço. Prazer tê-lo todo meu aqui estar aqui conosco, com você. Poder falar com esse Brasilzão aí, viu? Muito obrigado pelo convite, é sempre bom trocar ideia e com certeza gerar conhecimento para esse Brasilzão aí da pecuária, né? É isso aí, né, rapaz? Vocês têm andado bastante, vocês têm, né, visualizado isso em loco, né? E acaba gerando essas informações, são muito importantes para o produtor, para o confinador, para poder nortear as ações dele, né, Paulo? Na verdade nós temos aí uma gama de clientes espalhada no Brasil inteiro, né? Então a realidade desse Brasilzão mais de 7 grande, milhões de... 7 milhões de cabeças que a gente gerencia e na área de confinamento e engorda intensiva cerca de 4 milhões. E aí a gente tem um pouco desse diagnóstico aí desse Brasilzão todo aí para a gente poder trocar informações e fazer com que esse mundo da pecuária cada vez mais seja mais lucrativo e as tomadas de decisões sejam voltadas a informações relevantes, né? Isso aí, gestão, né? Gestão à vista, gestão ali com indicadores, com números, com informações, para tornar tudo mais assertivo, para antecipar aí, se antecipar a adversidades e, obviamente, garantir o melhor resultado. Está animado com a temporada desse ano ou não? Marquinhos, a gente vem passando aí nesses últimos anos um grande aperto aí, os pecuaristas, e a gente junto, né, com tudo isso, o coração anos nosso... complicados, né? O coração nosso fica apertado também, mas esse ano eu acho que deu um fôlego um pouco para a turma, né? Então a gente vê aí ao longo do tempo essa diária alimentar veio baixando, agora com a safrinha a gente tem uma perspectiva melhor até, né? E a arroba não reagiu como todo mundo queria que reagisse, mas tem dado sinais aí que pode melhorar aí no segundo semestre, né? Sim, sim. Ficou bom para quem estava repondo, né? Enfim, Isso. tem toda uma conjuntura de mercado interessante aí. Às vezes é ruim para um lado, é bom para o outro. Na verdade, sempre assim, né? O mercado é muito cíclico. Mas eu queria que você falasse para a gente desse levantamento, como é que vocês têm realizado esse levantamento, né? Porque acaba sendo um indicador muito importante para o pecuarista, né? Marquinhos, isso é um grande sonho da nossa empresa, né? Nossa empresa tem esses dados desde 2007, 2008, coletando informações e estando aí do lado do pecuarista em todos os seus processos produtivos, né? E aí, nesse ano se consolidou isso com uma estatística aí desses dados todos compilados, para que a gente pudesse prover para o mercado realmente uma radiografia desses números de confinamento no Brasil, e aí todos eles realmente olhar para esses números e entenderem onde é que eles se encaixam nisso e qual que é o espaço que eles têm em determinadas áreas do seu próprio confinamento e de sua engorda intensiva para melhorar e estar mais competitivo, né? Então, essas informações da ponta, elas são extremamente relevantes para a cadeia como um todo e esse é um grande presente que a gente se preparou para poder fornecer para a pecuária brasileira. Legal, isso é muito importante porque, de novo, a gente volta na informação como principal insumo para a tomada de decisão do pecuarista e do confinador, né? Bom, eu citei aqui no início da nossa conversa alguns desses números, né? Mas em linhas gerais, o que vocês trazem de cenário nesse sentido? Até algumas telas e gráficos que vocês nos mandaram para a gente poder mostrar um pouco do resultado desse levantamento, né, Paulo? Sim, no primeiro semestre aí, em relação ao ano passado, o confinamento na nossa base de dados cresceu 21%, né? 21%? 21%, então a gente vê que a turma realmente deu uma animada em relação ao ano passado. Uhum. Então nós temos um cenário um pouco mais otimista aí, né? Dentro dos Legal, é interessante isso, porque a gente começa o ano, né, um pouco apreensivo, né, um pouco reflexivo e tal, e aí ao longo do ano isso vai se descortinando e mostrando os caminhos para a gente. Nós temos dois momentos muito, muito nervosos, né? No início do primeiro fechamento do primeiro giro, né? Então aquela insegurança toda, o quanto que fecha, como é que vai ser o ano e tal. Depois aí acontece os fechamentos e aí a coisa começa a andar. E aí vem no segundo giro, né? A gente tem uma estimativa aí de utilização da safrinha, diminuição de custo, mas o confinador está olhando para poder fechar o seu ciclo produtivo no segundo giro
com margens melhores. Então, a estratégia do segundo giro nem sempre é igual ao primeiro giro. E aí, consequentemente, estar com essas informações para essa tomada de decisão é muito relevante para que possa buscar esse baixo desempenho, às vezes, no primeiro semestre, que pode ser recuperado no segundo semestre, né? Com certeza. Construção de imagem, é o que manda em qualquer negócio. Essa tela vocês mandaram para a gente também, isso mostra aí, em linhas gerais, um pouquinho do que é TIP, o que é confinamento, mas em linhas gerais crescendo, né? Por exemplo, ali o TIP, ó, o diferencial, né? Na verdade, essa modalidade aí, ela foi abraçada pelo Brasil muito fortemente, né? E hoje, eu principalmente, e nossa empresa tem muito orgulho de poder acompanhar isso, porque principalmente no Centro-Oeste, Mato Grosso, a região onde tem mais grãos, né? Eles dominaram realmente essa tecnologia e fizeram a pecuária intensiva no nível sustentável, pouca área, profissional, e que não deixa muito a desejar para a área de confinamento, né? Com algumas vantagens em relação a isso. Que bacana. Agora, me diga uma coisa, a gente citou essa questão do preço dos insumos que estão mais atrativos, mas isso se deve a quê? A que se acredita essa conjuntura? A gente tem uma mudança de comportamento ao longo do tempo dos confinamentos, né? Antigamente os confinamentos entravam muito estocados, os estoques eram muito grandes, né? Em relação ao ano para poder confinar, com a insegurança muito grande, né? Hoje não, hoje os estoques são menores, dando mais liberdade para que o próprio produtor possa fazer seu preço e buscar a melhor opção ao longo do caminho do confinamento como um todo. Agora, nesse momento, a gente está sofrendo assim, a gente está colhendo aí a safrinha, né? E, consequentemente, uma nova oportunidade de um preço mais em conta na área de milho. Então, isso tudo impacta realmente o custo de produção da diária, né? Desses animais. Tem que lembrar, assim, que a diária, ela não é um custo dentro simplesmente naquela data. Ela é composta pelo um acúmulo de estoque do seu custo médio ao longo de compra desses confinamentos. Então, vendo agora que a gente está no momento de compra e aí o preço do milho um pouco mais baixo, consequentemente a gente vai ter aí, a gente espera que essa diária alimentar se diminua ao longo do tempo aí no segundo semestre. Legal. Os confinamentos enfim, semi-confinamentos, o pessoal que trabalha com TIP, eles têm administrado melhor e comprado melhor esses insumos, você acha? Marquinho, a pecuária brasileira até tem um pouco de orgulho com isso, muitos anos acompanhando essa mudança, né? O brasileiro sabe confinar hoje, né? Mudou-se muito, as margens diminuíram, mas ajudaram muito. Tropicalizou a ferramenta. Tropicalizou, mas como é que a gente mede isso, né? Antigamente, quando a gente avaliava os confinamentos, a gente tinha uma dispersão muito grande nos índices dos números de confinamento, mostrando que a variância disso ou a adequação desse sistema era muito difícil. Hoje não, hoje a gente tem normalmente o emprego de muita tecnologia dentro dos confinamentos, consequentemente esses desvios são menores e a gente tem uma produtividade com uma eficiência muito melhor. A gente produzia aí cerca de 4, 5 arroba, né, Marquinhos, há muito tempo atrás. Hoje, você mostrou ali 25 arroba no animal daquele, você imagina, ali produz 10, 11 arroba, né, dentro do confinamento. Então, nós evoluímos muito, né? Nós estamos realmente preparados para poder atender uma demanda aí de comida aí para ao longo do tempo. E o pecuarista brasileiro está de parabéns, porque realmente está sabendo usar a tecnologia e, consequentemente, tomando uma decisão mais rápido e buscando aí uma sustentabilidade do seu negócio, da porteira para dentro e da porteira para fora, né, Marquinhos? Antigamente era só da porteira para dentro. O confinamento era estratégico, hoje não, o confinamento é ao longo do ano e aí tem que se misturar um pouco, entender esse mercado, entender da compra, se tornou uma empresa rural muito eficiente. Verdade, vai mudando o manejo da ferramenta, né, da tecnologia, os protocolos nutricionais evoluíram enormemente também, né, a genética de ponta, nós vimos aí o gadão que a gente mostrou no bloco anterior, então você junta tudo isso, é uma evolução, né, muito, muito consistente e aí obviamente a gente começa a colher frutos disso. Eu queria que você comentasse essa tela, que aí o trabalho de vocês gera um índice e isso acaba sendo, a gente consegue olhar mais pontualmente, por exemplo, Centro-Oeste e Sudeste, com uma diferença entre as regiões, né? Bem, Marquinho, a gente fez uma análise descritiva primeiro com esses dados todos e a partir da análise descritiva a gente foi muito abordado para a gente poder trabalhar com um índice que o pecuarista e toda a cadeia produtiva pudesse utilizar na área de confinamento. E o índice que a gente tem melhor controle é realmente o índice de diária alimentar. E aí nós propusemos a fazer esse índice dentro dessa base de dados. Esse índice ele conta aí com 1,8 milhões de diárias todo mês avaliada, né? É um índice bem robusto no nível de CPEA, Scott e outros indicadores.
E, nesse sentido, a gente também sentiu a necessidade de separar as duas regiões, Centro-Oeste e Sudeste, por perfis de dieta diferentes e desafios nutricionais diferentes, né? Então, você tem aí o Sudeste trabalhando um pouco mais com coprodutos, aí, não com produtos primários muito fortes, igual o Centro-Oeste, que trabalha um pouco mais com milho, né? E o Sudeste com um pouco mais de polpa cítrica, casca de soja e assim vai. Os perfis são totalmente diferentes e seria muito difícil a gente poder prover uma informação tão rica dessas, apontando uma média brasileira que não chega em nada. Então, nós separamos as duas áreas. Tem a tela novamente, pessoal, só para a gente visualizar essa diferença de custo de uma região para outra. Né? A gente vê ali que o Centro-Oeste está um pouquinho acima em relação ao Sudeste. Esse é outro comportamento, né? Como o Sudeste trabalha com coprodutos, né? Muita polpa cítrica, casca de soja. Baratear isso. Ele tem um desafio maior e os nutricionistas aí fazem um trabalho muito bem feito e aí ele tem a oportunidade de ter uma dieta mais barata, né? Em contrapartida, você pega no Centro-Oeste, trabalha com alimentos nobres, né? Silagem de milho, DDG, WDG e assim vai. Essa diferença esses dois comportamentos dessas regiões mostram também perfis de dieta, perfis de animais totalmente diferentes. E aí você pega, sendo o Sudeste sempre nos nossos índices mais barato do que o Centro-Oeste.